Então, nesse encontro desta noite, né, nós vamos aqui chegando no capítulo 23, que é a fascinação, tá? Nos últimos capítulos, parece que o André Luiz, né, e o Aulus, junto com o Hilário, claro, né, eles estão passando por experiências, né, onde Aulus puxa na memória e explica diversos aspectos onde a mente fica cristalizada em algo. Então parece que ele está assim, ó, diversificando através dos assistidos explicações sobre obsessão e que nem sempre, ou a maioria das vezes, né, o obsessor ele leva a culpa que 100%. Então ocorre mais que uma troca, muitas vezes em várias vidas, de obsessor para obsidiado. Tá? E nesse capítulo Fascinação, no capítulo 23, né, ele é um exemplo de uma obsessão de muito e muito, muito tempo. Tá? De séculos e séculos. A gente vai entender no discorrer do capítulo aqui. Tá certo? Então, olha só. Eu já vou logo pegar o finalzinho do capítulo 22. Por quê? Porque o capítulo 22, ele traz... deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual que aqui... O início do capítulo. Aqui, ó, pronto. Ó. Ele termina o capítulo dessa forma. Eu vou até colocar para vocês. Opa. Vou colocar para todo mundo ver. A Luciana entrou. Oi, Luciana, bem-vinda. Boa noite. Vamos compartilhar aqui. Isso, pronto. Olha só, boa noite, quem está chegando agora, boa noite. Luciane, tudo bem? Ó, então, no finalzinho do capítulo anterior, ele termina assim, né? Só para a gente retomar. Outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajusta-se pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Tá? Isso é o finalzinho da história que ele comentou no capítulo 22. Tá? E aqui está o gancho para o capítulo 23. Ó. Estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado. E era preciso estudar fazendo o melhor. Então, esse gancho para o capítulo 22 eu quis trazer. Por quê? Diz o seguinte, passou de improviso ao transe. Então ela devia estar realmente ali com um olhar vago e de repente ela chegou num transe que deu a assustar e chamar a atenção do pessoal ao seu redor. Tá? E aí já começa assim, ó. Levantara-se a dama. Deixa eu fechar aqui, porque aí a gente já continua com o resumo. Uma mulher se levanta, rodopiando sobre os calcanhares, e caiu em convulsões. Olha só. Sob o domínio de entidade das sombras. A atuação de uma delas a enlaçava com interesse em aniquilá-las. Então, olha só, não era uma entidade, eram várias. Mas uma, em especial, estava ali querendo destruir ela. Tá?
A senhora se debatia e quase uivava no piso sob o olhar de Raul em silêncio. Adquiria aspecto animalesco, mas acompanhada pelo olhar dos guardiões da casa. Então, olha só. A gente tem esse aspecto, né, animalesco citado pelo André Luiz em diversos livros dessa coleção aqui, A Vida no Mundo Espiritual. Tá? Obsessões e obsidiados transfiguram-se ali as imagens, né, de animais. E até a Hebe, há um tempo atrás, comentava, né, deu até um exemplo de um certo livro, onde a recém-desencarnada parou, né, Hebe, com o obsessor, e ele dizia que chamava ela de loba. E ela entrou naquela performance, né, e acabou se modificando espiritualmente como uma loba. Tá? Então, nesse caso, as mesmas coisas. E é estranho que assim, né? A gente não tem um contato com esse tipo de animal aqui no Brasil. Né? André Luiz está aqui no Brasil, observando esses exemplos, né? Então, os lobos, no caso ali, ou americanos e muito mais europeus, estão muito mais na mente daquela árvore, vamos falar assim, do cristianismo que veio da Europa para cá. Para quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, o Emmanuel ele conduz muito bem essa transferência da árvore cristã para o Brasil. Ou seja, os que eram, vamos falar assim, os vingadores, os espíritos mais endurecidos, vieram trazidos para cá para tentar de novo nesse planeta a se reformular. Foi isso que ele quis dizer. Né, para trazer a árvore do cristianismo para cá, coração do mundo, pátria do evangelho. Né? Então, trazem muito forte na memória a imagem de animais da Europa. Tá? E nesse caso não é diferente. Olha aqui. Ó. Aulus e Clementino usaram avançados recursos magnéticos para afastar o obsessor, mas continuou a dominar a senhora a pequena distância. Mesmo que o Aulus e o Hilário, através do magnetismo de energias, tentar desvencilhar os dois, a entidade ainda mantinha, impunha um certo domínio, mesmo que a distância dela, da senhora. Uma coisa muito, muito, muito íntima entre os dois, né? E aí, após os cuidados, Aulus explica. Aí a gente volta lá, porque aí é muito detalhado o que ele vai falar. A gente tem muito exemplo aqui, tá? Para poder discorrer durante essa leitura. Então, olha só. Aulus explica. É um problema complexo de fascinação. Fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixam vencer pelas teias da vingança. Então é assim, né? A gente sempre ouve, né, quando a gente está iniciando na doutrina, eu, por exemplo, ouvia, do tipo, vai um obsessor e se você não estiver em oração, não estiver em vigilância, vem 10. Aquele lá que foi afastado, se ele não for ajudado, se ele não tiver, vamos falar assim, pronto para ter o amor do perdão e tudo mais ali, ele vai se consorciar ali, vai fazer alguma trama com outros obsessores e vão voltar. Tá? E vão voltar. Principalmente se a pessoa assim, ela vai adquirindo um certo conhecimento, vai ficando mais difícil para o obsessor atingir o ponto que ele precisa. Tá? No livro Libertação, André Luiz, ele não lembro se era Calderaro ou era um outro, mas ele estava junto com o Hilário também.
eles vão conversar com o obsessor que dá uma aula de espiritismo, né? Como o Haroldo Dutra diz isso também em suas palestras, né? E fala o seguinte, o André Luiz chega junto do obsessor e pergunta: como que você consegue atingir o ponto para a pessoa? O que que você faz, né? Ele se passa por obsessor também, André Luiz e o companheiro, né? Que estão estudando ali. Então o obsessor ele fala assim, ó, eu não faço nada. Eu só assopro a fogueira para pegar mais fogo. Ou seja, ele vai no ponto da fraqueza e vai ali, ó, falando, inspirando o obsidiado a pensar aquilo que ele precisa ter para ter a queda moral. A queda moral. Então, o Emmanuel, na carta aos médiuns, ele fala, médiuns, mantenham-se vigilantes, se não quiserdes cair nas próprias fraquezas mediúnicas, onde vocês serão constantemente atingidos. Então é na ganância, no orgulho, é na vaidade, na sexolatria, como a gente sempre fala aqui, né? Então sempre vai ser atingido nesse ponto. Então os obsessores vão fazer a mesma coisa, tá? Com qualquer um. Então conforme você vai adquirindo conhecimento, ele pode sim estar aliado a outros obsessores. A gente tem que estar cada vez mais fortes para isso, né? Prontos, né? E aí, ele continua, né? No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se a humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher nesse santuário de prece, a casa espírita que eles estão, em transes como este seria vítima integral da licantropia deformante. Licantropia deformante. Alguém lembra o que era? Parecer como entropos, aparecer como um lobo, licantropia, aparecer como um lobo, Olha só. tomar a forma, né? Tomar a forma D, né? Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, muitos espíritos, obrigado, viu, Hebe? Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pensar tigrina crueldade, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. É interessante que a gente pensa assim, né? O obsessor é alguém que, né, não tem conhecimento de nada. Eles sabem muito mais de espiritismo que nós e a inteligência dele é muito mais avançada. Por quê? Ele pensa no seu intento maquinando o tempo todo, raciocinando, tentando buscar aquilo que vai favorecer a queda do obsidiado. O tempo todo. Há de se lembrar que os reptilianos e os dragonianos, no caso, né? E os magos negros são entidades inteligentíssimas. Inteligentíssimas. Com um avanço intelectual muito grande, mas um avanço moral muito baixo. Tá? Por isso que a maioria estavam, muitos daqui, restam poucos, mas ainda estão, muitos reencarnados, inclusive, tá? Vamos falar assim, se reformando intimamente. E muitos estão conseguindo o seu intento, graças a Deus, né? E voltando. Então, assim, então a gente percebe a inteligência usada para uma outra questão, tá? Continuando, a semelhantes vampiros devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental, nos manicômios em que numerosos pacientes sob a intensiva ação hipnótica imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Olha que interessante. Tá? Então ele entra nessa hipnose e acaba refletindo o comportamento, até a atitude, né, desses animais. Cachorro, lobo, tigre,
lagartos, né? Crocodilos. Seriam os instintos, né? Que vêm à tona, os Sim, instintos animais, tá? sim. Eu vi num livro, eu não me recordo qual. Eu não lembro se era num livro de animais, eu acho que não é livro de animais não. Era uma série de. Ah, sim. Era a série do livro Dragões. Né? Eu li Dragões e lá constava uma tentativa de auxílio de uma entidade que se cristalizou na forma de um crocodilo. E estava ali, ó, anos e anos e anos e anos, eles tentavam, de alguma forma, chegar a atingir o coração dele, mas ele cristalizado. Não se mexia com aquela forma. Posso falar um pouquinho? Pode, fica à vontade. No início da nossa prática mediúnico-apométrica, vamos dizer assim, nós tínhamos incursões que os médiuns faziam a lugares assim, onde até espíritos em forma de pedras, de Nossa. toco de árvore, né? E que estavam ali cristalizados mesmo há muito, muito tempo. Então, logo de começo, né, nós fazíamos esse tipo de incursões em lugares assim, fundo do mar, em geleiras, lugares assim bastante ermos, onde esses irmãos estavam assim cristalizados mesmo, né? Nossa. Então é assim, a gente até chorava, né? Porque é muito forte isso, né? É. De você ver um irmão cristalizado dessa maneira. Então, tinha que ter muito carinho para que eles pudessem estar sendo recolhidos só, porque a gente Sim, não podia fazer nada quase, sim. né? E, O e- e- médium até chorava, ele falava, gente, ele falava, quando ele punha a mão, né, fazia aquele, ele falava, é gente, assim, né? nossa, deve ser muito doloroso, né? Beto? É só uma pergunta, na verdade, né? Para você, para a Hebe. Nesses casos, esses irmãos, eles acabam sendo encaminhados para a encarnação compulsória? Ou por que eles não encaminham? Tem que ter mais algum tempo? Como que seria isso? Ó, Hebe, fica à vontade, depois eu falo. Tá. No que a gente vê normalmente, eles primeiro têm que passar por vamos dizer assim, um tempo de transição, né, onde eles vão ser preparados. Não sei o destino, se vão encarnar aqui na Terra ou em outros lugares. Mas tudo indica que, por exemplo, no atual estágio que a gente está, eu não acredito não que eles encarnem aqui, sabe? Porque há muito tempo cristalizado nessa forma, então eles precisam passar. Aí que tá. A gente também tem aquele livro do que você leu também, Flaubert, do Santos Dumont, você lembra? Sim, lembro, lembro. Onde ele precisa passar por várias gestações, onde ele é abortado logo de Isso, cara. Então ele vai ter aquela plasticização, sei lá se fala isso, é, né? Onde ele é. vai tomando forma devagar. Precisa da E eu não energia sei. humana, ele precisa ele precisa Isso, do carinho materno, ele isso. sentiu o carinho materno, sabe? Sentir aquela forma humana devagar, 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 para depois renascer. Então, realmente é difícil, a gente não sabe, É, né? é isso mesmo. Nesse livro, quando eles foram visitar essa câmara onde essa entidade estava cristalizada, eles estavam comentando, achamos uma brecha. Pode ser que hoje ele tenha amolecido o coração e acorde de alguma forma. Foi a mensagem, mais ou menos, que eu me recordo da conversa vamos falar assim, da pessoa que estava orientando no recinto ali, né? E aí e eles tentaram fazer uma aproximação, acordar a entidade, mas foi em vão, não conseguiram. Então, assim, a atitude é esperar para que ele amoleça de alguma forma o coração, porque ele fica como se fosse numa meditação profunda, né? Onde que para ele
pode se passar algumas horas, mas aqui fora, né, vão se passar às vezes séculos. Então ele cristalizado ali, ele está mentalizando, meditando e tentando ser preparado. Quando tiver alguma abertura mental, que nada é imposto, né? Só no caso, assim, se não tiver jeito mesmo, aí vai para uma No caso, tentativa de... milênios, né? Às vezes Isso, milênios até. exatamente. Aí vai para uma tentativa de reencarnação compulsória para poder ser abortado e receber o carinho da mãe, para ir amolecendo aos poucos. Então eu vejo assim, olha, os abortos, eu vejo como eu, Flaubert, tá? Tudo que eu já estudei e foi pouca coisa, eu vejo que assim, os abortos são de pessoas extremamente preparadas e amorosas, independente da idade, de pessoas extremamente necessitadas. E você vê um carinho muito grande pelas mães, até depois do aborto, depois de muito tempo, fica aquele resquício ainda, né? Mas a entidade que passou e foi abortada é que a gente vê pelos olhos da vida material, né? Se a gente observar dos olhos da vida espiritual, aquela entidade que passou ali e foi abortada, ela é eternamente grata, porque ela recebeu um carinho, um amor tão grande que ela voltou a acreditar no ser humano. Depende, viu, Flaubert? Porque no caso mesmo, vamos lembrar aquele caso que a gente viu no livro do Santos Dumont. Hum, Você lembra que a entidade, ele nasceu, ele teve que renascer junto de uma prostituta, e ela não poderia ter a criança, né? uhum, Quer dizer, então, não que ela provocasse o aborto, mas é só para a forma, só para pegar aquela isso, forma, aí devagarinho vai, como fala? Quando ele pega a forma, porque ele vai ter que adquirir aquele corpo astral, né? é, Ele vai ter que adquirir aquele corpo astral de novo, porque ele estava, por exemplo, numa forma, no caso aqui, um dragão, um bicho qualquer. Então, para ele poder adquirir a forma de humano, ele precisa passar por esse período de arrumar a forma astral. aham, E ele vai arrumar essa forma astral somente tendo a reencarnação, né? Aí devagar as células do corpo astral vão se dirigindo para que ele forme um corpo, né? E nesse caso não se escolhe muito a mãe, não, viu? não, não tem jeito. Qualquer que aparecer tá lá. A possibilidade, né? A possibilidade. É. Agora, quando há casos especiais, é isso daí que você falou, aquele amor que a mãe sente vai auxiliar muito aquela criança, né? Ó, a Miriam perguntou, né? Aí no caso a aprovação é da mãe, né? Eu acho que assim, é um pouco Depende. de cada um também, né? Porque assim, é o livre-arbítrio dela, de repente ela quer abortar, de repente ela consegue o aborto, de repente o aborto é espontâneo. Então, assim, é meio a meio, acho que nunca as coisas vão sendo assim por acaso, né? Assim, olha, é, é, essa mãe vai, mas aí é 100% da criança e nada dela. Não, tem um aprendizado da mãe também, né? Às vezes ela abortou na vida anterior e ela precisa ter essa perda para ela voltar a querer ter um filho novamente. Pra ela querer ter uma gestação, ter o filho nos braços novamente, né? Então, assim, é muito triste. E casos de abortos que, assim, o reencarnante ele está no meio do processo, ele não deseja mais, ele aborta a missão e simplesmente ele volta ao mundo Cada espiritual. caso é um caso, né, Sim, Flaubert? nossa, Cada são. caso é um É caso. que nem eu, às vezes estou em aula explicando sobre um probleminha de aborto espontâneo, da genética, né, ou da incompatibilidade do fator RH de sangue. Os alunos perguntam, então é por isso que aborta? Não, calma. Existem muitos fatores patológicos, genéticos e outros que eu não vou comentar. Uhum. Não vou nem falar. Deu para compreender, Beto? Ficou claro? Não, sim, com Legal, certeza. legal. Então, o que eu ia comentar também sobre a parte do reptiliano era isso também, né? Então a gente já se completou. A Hebe começou, a gente já se completa. Tá bom? Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Tá? Então a gente vai dando continuidade por aqui. Bom, então vamos lá. Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul,
que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou: tão doloroso fenômeno é comum? Olha só. E aí Aulus explica: muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos acumpliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos. Esclareceu nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governada pelo insensível perseguidor, como brinquedo em mãos de criança. Ele fazia o que ele queria com ela. Olha só o quanto ela também se deixou, né, dominar, mas tem um motivo para isso, muito forte. Tá bom? E por que não separar de vez algoz e vítima? Aqui é o ponto-chave da nossa reunião. Por quê? Vamos lá. Os conhecimentos dos mentores espirituais, dos magnetizadores, dos pretos velhos, né, são muito grandes. Aí a gente fica se perguntando, né? Não é mais fácil com que o tratamento acabe de logo com esse cordão que une o obsessor obsidiado? Não seria muito mais fácil interromper de vez e chegar compulsoriamente, levar o obsessor até um tratamento e aí ir lá fazer a cabeça dele para ele poder mudar? Então, essa é uma pergunta muito comum, que quem chega ao centro espírita, de repente recebe um tratamento, supera, continua aí, de repente começa a trabalhar e fica com essa dúvida na cabeça, como eu fiquei no começo. E olha o que o Aulus vai dizer. Isso aqui é de fundamental importância para quem está conhecendo a doutrina ou quem está se aprofundando na mediunidade. Olha só. Aulus: calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica, ou seja, o alicerce inicial. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento do nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz dele, do joio, se emaranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Olha só. Não há dor sem razão. Atendamos, assim, à lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Às vezes, a gente se faz, vamos colocar assim, como um advogado, né, durante um tratamento. E que muitas vezes estamos diante de pessoas que não foram... Bom, nós não fomos bonzinhos, né? Então, assim, a gente, não, tadinho, tá passando por isso tudo, bababá, né? A gente fica com uma pena. E aí a gente percebe, assim, né? As pessoas mais esclarecidas dentro do Espiritismo, elas parecem ser frias, porque existe esse entendimento do outro lado da moeda. Chico Xavier entendia muito, mas ele se compadecia com a pessoa e chorava junto, né? Dando o ombro amigo para chorar junto, né? Junto com as mãezinhas também, né? Mas tinha o conhecimento profundo e entendia as razões, tá? E aí ele continua, olha só. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incumbindo-lhe a conveniência da humildade da prece. A gente tem que tomar muito cuidado, que nem aquele vídeo que eu enviei no grupo, né, semana passada, da doutora Marlene Nobre, falando, né, muitas vezes a entidade chega na casa e o dirigente ou o dialogador da sessão começa a passar um sermão pro obsessor. E o obsessor fica só de olho, né? Ou seja, sermão por quê? A gente tem que ter compaixão.
O maior doente aí é ele, não o obsidiado, né? Então, olha que interessante. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega beirou-se de nosso orientador e alegou. Todavia, para colaborar em favor desse irmão em desespero, será suficiente o concurso verbalista, ou seja, mediunidade de psicofonia, nesse caso? Aí Aulus explica, né? Não lhes entendemos simplesmente palavras, mas acima de tudo, o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhe a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade, através do Verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Parece filosofar, né? Mas assim, é mais pura realidade. Se você não tiver amor no coração, não há perdão. Se você não tiver uma boa vontade de um amor ao próximo, você não vai estar ali como boa vontade para ajudar no tratamento espiritual. Essa é a verdade, né? Uma vez, eu ouvi assim do meu irmão que foi pedir por um conhecido na casa de Umbanda, né? Dá uma olhadinha no fulano de tal, não sei o quê. E aí a entidade falou assim para ele, olha, o fulano é o que a gente chama de carroça cheia. Carroça cheia de amor. Fica tranquilo. Ele sabe o que está fazendo. Isso me marcou muito. Sabe? Foi uma lição de vida muito grande. Né? Ou seja, a gente nem imagina o que se passa. Né? Mas enfim. E num tom demasiado significativo, Aulus acrescentou: analisando o pretérito ao qual todos nos ligamos, através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar. Todos somos criminosos. Todos, independente. O único criminoso que passou por essa terra, que não foi criminoso passou por essa terra, foi Jesus. E ele ainda é nosso advogado. Né? Foi do nosso advogado. Então aqui, a gente volta ao nosso resuminho para a gente poder dar uma encurtadinha aqui no vídeo. Olha que interessante. E aí, continua assim, ó. Aulus interrompeu a conversa para auxiliar a dupla. Para cuidado fraterno, doente e perseguidor mereciam igual carinho. Aplicou passes na região da garganta da enferma, permitindo a fala do obsessor. Muito interessante agora. Quase que na língua árabe, e aí ele colocou de uma forma diferente, que eu fui buscar o que seria, né, na língua que ele colocou no livro, tá? Estou dando uma traduzida para vocês entenderem. Quase que na língua árabe, e não entendendo o que dizia. Ele começou a falar coisas lá que ninguém entendeu nada. Nem mesmo Hilário, nem mesmo André Luiz. Tá? Raul Silva quase em vão tentou acerená-lo, o obsessor. Observando a enferma por alguns minutos, a auscultar o cérebro, Aulus voltou-se para o grupo. E Hilário disse, né? A que causa atribuir semelhante conflito? E Aulus, com uma cara um pouco desapontada, disse, né? Tentei penetrar no passado para saber algo. Tentei. Aulus, hein? A origem da desavença vem de longo tempo. Posso dizer que esse conflito dura mais de 1 milênio. 1 milênio. Meu Deus. Vai dar para reencarnar 10 vezes.
E ainda tem o espaço para ficar no umbral um pouco ali tentando se reformar. De pelo menos uns 15 anos, porque ó, há 1 milênio atrás as pessoas viviam no máximo 50 anos de idade. Vamos pegar ali umas 15 vidas? 15 vidas? E ainda quando a gente comenta, né, que alguns comportamentos nossos, eles possam estar repetidos por mais de 3 ou 4 vidas. Então, a nossa queda moral, ela se torna um reflexo do nosso espírito e a gente acha comum, normal. Que é necessário que a gente seja atingido no orgulho, literalmente, para que a gente mude essa nossa cultura interna do reflexo e acabe direcionando para o caminho certo. Tá? Esse dialeto é da antiga Toscana, onde foi Cruel estrangulador, legionário de Hugo, Duque de Proveríça do século X. Reporta-se ao saque realizado para satisfazer a mulher que não lhe corresponder ao devotamento, aniquilando os próprios pais. Tem o coração cheio de ódio. Então, ao meu ver, vocês me corrigem, pelo amor de Deus, se eu estiver errado, ele fez um saque muito grande para ter o dinheiro para que ela pudesse casar com ele. Mesmo assim, ela não quis, ela negou. E em vingança, ele foi lá e matou os pais da mulher. Quando eu fiquei estudando esse capítulo, nessa parte, eu fiquei imaginando a situação. Tanto de quem tem os pais assassinados por aquele que poderia ser o seu companheiro, e por aquele que vai assassinar. É uma coisa assim, horrenda dos dois lados. Hebe? Oi, nesse caso aqui, pelo menos o que eu entendi, né? Reporta-se ao saque de que participou naquela época lá, de século X, né? Isso. Para satisfazer a mulher que não lhe correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os pais dele. A dele? Eu acho que sim, os próprios pais. Pelo que eu entendi, porque é uma construção de frase aqui difícil, né? Às vezes eu tenho que ler umas 15 vezes para ficar Sim, então, eu fiquei pensando, caramba, mas assim... Eu também acho que é dele. É, né? Os próprios pais, os dele. Eu acho que ele forjou ali algo para poder tirar o dinheiro e acabou matando os próprios pais, porque vai ver que ele tinha alguma herança, alguma coisa, e tinha direito, mas para ele poder, ter o sei lá, dinheiro, teve que dar matar alguma os coisa pais. lá para a mulher, ele matou os pais. Nossa, Pelo que eu entendi, sabe? Porque tá uma condição bem difícil aqui. Tá meio complicado Ele é bem entender. Por isso que eu falei assim, enroladinho. por isso que eu levantei a lebre, porque assim, Ara, pelo entendimento, né? filé, Tá? Então assim, ó, deixa eu fechar aqui, peraí. Pronto. Só uma coisa assim, parece que ele matou os pais a pedido dela, né? Porque na frase anterior fala assim, participou para satisfazer a mulher, né? Então, ele deve ter matado por algum motivo a pedido dela. Verdade. Tramado por ela, verdade. Eu acho que ela deve ter fugido com o dinheiro, então, hein? Caramba. dá uma novela. Uma novela toscana. Toscana, viu? Toscana, não, nem mexicana, é toscana. Então, olha Mas aqui. se falar o que for, assim, por causa dessa mulher, ele cometeu um crime horrendo, né? Um crime difícil, e o coração dele tá terrível, né? Tá em grande sofrimento. Acho que é isso, né? Imagina, sim. Porque assim, matar os pais e ainda ser negado por aquela que pediu pra matar pra poder ficar junto, meu Deus do céu.
né? Imagina o tamanho do amor que se transformou em ódio, né? A montanha de amor e o abismo do ódio, né? Uma linha muito tênue. E aí o Hilário comentou, né? Desculpa, Hilário e André Luiz, interessado em maior detalhe, Aulus recomendou acalmar o espírito. A história de ambos não edificaria ninguém. Eram dois corações desesperados no inferno estabelecido por si mesmos. Eles não ficaram que nem a gente especulando. Não. Não importa. Não, eles foram. Deixa quieto, essa história não é pra gente, né? Melhor nem mexer. Vai que sai uma vespa daí de dentro, né? E aí ele continua, ó, recordando a questão do idioma, André Luiz questiona: por que o cérebro da encarnada não assimilava o pensamento da entidade, transformando as palavras em português, igualmente aos outros médiums? Olha que interessante, porque assim, muito comum, né? Por exemplo, eu já vi, a Clarinha até presenciou, quando a gente trabalhava na mesa mediúnica, né? Lá na Casa Caminheiros da Luz, aqui em Araraquara, a gente presenciou uma entidade que foi rei, né, na Europa e falava em português, né? Então a gente, assim, pra gente um caso um pouco assim comum, porque a gente nem fica tão natural, né? A nossa língua, a gente não para pensar, caramba, mas a pessoa é da Europa, a pessoa é da Conchichina e está falando português, tá? E aqui não, está falando em dialeto antigo. Olha o que o Aulus explica. Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota, ou de xenoglossia, explicou o assistente. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta, sob o império da vontade que o comanda de modo positivo. Vocês imaginam o grau de emaranhamento dos dois, da entidade e do encarnado? O grau de afinidade mútua e de ligação há um milênio ligado entre si? Chega a ser, acho que até um pouco mais forte, a ligação mãe-filho. Onde que aquele amor, assim, a mãe pode até perceber de alguma forma o mal-estar do filho, ou dos gêmeos, né, no caso. Olha que interessante. Tá? O obsessor, por mais que estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava a sua existência há séculos, e em se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhes foram típicos da época da Toscana. Olha só. Isso, entretanto, objetivou Hilário, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? Olha que pergunta interessante. Era a mediunidade ou era a sintonia dos dois? O problema é de sintonia, informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracterizava? E Aulus explica. Positivamente não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem,
interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes foram afins no tempo, muito ligadas. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, ou seja, a psicografia, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo de outras encarnações a arte da escrita, já conquistada e retida no arquivo da memória, cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Posso fazer uma lembrança? Imagina o que foi Chico Xavier nas suas reencarnações. Para poder psicografar livros vamos falar assim, de extrema sabedoria e de conhecimento científico vastíssimo, que hoje estamos descobrindo o que foi psicografado em 1950 e pouco. 1930. Imagina. Então o médium deve ter passado e a entidade vai buscar no escaninho da memória espiritual dele as palavras corretas para que se possa colocar no que está escrevendo. Meu Deus do céu. Deve ser por isso que Aristóteles não escreve por ninguém. Hilário fez um gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir então que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito que dá testemunho, a entidade não exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria, ou seja, falaria em português? Aí Aulus explica. Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. E de olhar vago acentuou. O fato, sob nossas vistas, pode ser de certo modo comparado às correntes de água. Cada qual tem o seu nível. As águas à flor da terra guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes, que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. A lição era de súbito valor, no entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Olha que ligação. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidiante, encaminhando a certa organização socorrista. Lembrando que isso só foi possível porque essa ligação está sendo, vamos falar assim, não mais entendida como aprendizado um para o outro, e sim muito tóxica. E aí Aulus foi analisar o fundamento disso e viu essa necessidade. Tá? É um caso muito raro. Tá? E assim a doente gritava, afirmando estar à frente de um medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Aplicando-lhe passes de reconforto, Aulus esclareceu. Agora é apenas um fenômeno alucinatório, natural em processo de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente, a enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação,
ao que respondeu com grave entorno. A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Meu Deus! Então aqui a gente pode entender muitas vezes o porquê uma mulher de repente pode ter aquela depressão durante a gravidez e rejeitar a criança. Olha só. Né? Em seguida deixou-nos pensativos, caminhou rumo a outro necessitado, enquanto exclamava: louvado seja Deus pela glória do lar. Olha, há surpresas que a gente não imagina em alguns livros, e muito menos na vida real. Por isso que assim, eu vejo muitos palestrantes, estudo muitos palestrantes também, e sempre ouço, né, o altar divino da família, encontro de iniciantes do amor entre si. Ou seja, vamos começar do zero, vamos tentar de novo. E a gente repara tantas brigas, discussões, desentendimentos por coisinhas assim, ó, minúsculas. Aquela coisinha, aquele alfinete que caiu vira um torpedo gigantesco, né? Beto, fica à vontade. Pensando, Flávio, porque como faz muito tempo, né, que aconteceu isso com eles, né, milênio e tal, né, o que tudo que esses espíritos tiveram que passar e evoluir para chegar onde eles estão, porque para eles terem essa chance, eles tiveram que evoluir muito. Sim, verdade, né? Tem razão. Porque senão provavelmente eles tinham se reencarnado como mãe e filho há 800 anos atrás, Sim, né? tem razão. Até eles chegarem aqui, né, o que será que deve ter acontecido? Então, eu acho que o último passo é essa aproximação entre obsessor e obsidiado. Então, assim, foi permitido que essa ligação fosse feita, mesmo que assim sendo tóxica aos olhos de quem vê, né? Mas importante estreitamento de laço para que não haja rejeição. Imagina, ele vai querer continuar a ficar dentro do útero porque está perto daquele que ele quer destruir. E ela, por isso que o André Luiz, o Aulus colocou, vou ler até o finalzinho aqui, ó. O Aulus colocou assim, ó. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher. Nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Deve dar muito trabalho, né? Tá. Ó, você vê que interessante? Ele fala assim, que esse é o remédio definitivo para essa situação, né? Porque acho que somente como mãe e filho, eles vão experimentar, assim, aquelas necessidades que tem de um ajudar o outro, de o acolher, né? De proteger. Então, como mãe e filho, eles vão ter essas oportunidades. Aceitar Isso vai a nora. amansando. Isso vai amansando tanto um quanto o outro, né? E a gente vê experiências assim, tanta gente, né? Porque às vezes crianças que são muito rebeldes, muito raivosas, assim, então a gente vê que elas devem ter sido, né, alguma inimigo mesmo de passado, né? Eu vou ser bem sincero, vou confessar uma coisa para todos aqui, né? Hoje eu tenho menos esse receio, mas ainda tenho. Era muito mais forte antigamente, né? Quando a Eva nasceu, eu ficava olhando para ela, minha filha, assim, ficava olhando, meu Deus do céu, será que fui eu que fiz ou foi ela que fez alguma coisa, né? Porque assim, ó, a hora que ela começou a tomar um pouco mais de consciência de si, né?
Eu deitava na cama do lado dela, a hora que ela acordava, a hora que ela ia dormir, ela falava assim, papai, não quero você. É porque ela queria mamãe. Eu quero a mamãe, não quero você. Mas quer que o papai vai embora? Sim. Fazer sim. Caramba. Hoje eu faço terrorismo psicológico com ela. Terrorismo. Eu tô na rua com ela de mão dada assim, eu falo assim, papai vai embora, vai correndo. Eu começo a ter com ela, não papai, não papai, e começa a correr atrás de mim. Treinando a dor da. Vou falar assim, da ausência, ver se ela me quer mais perto. Bom, pessoal, esse foi um capítulo assim, ó, eu considero um dos mais belos, porque é uma história tão dramática, teve um final aí que eu não sei o que se passou, mas prometeu ser bem bonito para ambos, né? Acho que uma trégua entre milênios, né? Deve ser um refresco numa cachoeira para eles, né? Oi, Lúcia, fica à vontade, pode falar. Eu estava pensando aqui, né, nesse caso, essa reencarnação seria natural ou seria compulsória? Pelo fato, né, deles serem inimigos e tal, talvez naturalmente. Eu acho que tem os dois fatores que vão depender dele. Porque assim, ele foi levado para tentar ser preparado. Eu acho que deve haver uma conversa, uma orientação pela equipe de reencarnação, pelo departamento de reencarnação, né? E eu acho que mesmo dentro da negativa dele, se tiver uma negativa muito forte, eu acho que a tentativa é de reencarnar compulsoriamente, sim. Mas, o Flaubert, assim, eu vejo também que, de uma forma ou de outra, né, se a gente tirar essa questão homem-mulher da mente, ele vai realizar o que ele quer, né? Poder ficar perto dela, né, Exato. energeticamente. Isso é um ponto. E o outro, eu Isso. também acredito que os dois podem ser levados, né, em desdobramento do plano superior para se entender lá, para viabilizar Com essa certeza. reencarnação, né? Com certeza, com certeza. Eu me recordo que, assim, em alguns livros, né, que eu li, que não foi da série André Luiz, tem relatos de que os pais vão para o centro de reencarnação, né, departamento de reencarnação, para poder conversar e receber algum reencarnante, mesmo que esse não faça parte da família. Ele precisa daquele aporte, porque ele não precisa ter os laços familiares, o reencarnante. Olha que interessante, né? Aí você vê aquela pessoa totalmente diferente das pessoas da casa. E eu tenho uma aluna que é gêmea com uma outra, e elas não são gêmeas idênticas, mas eu percebo nela, pelo olhar, a maturidade espiritual que ela tem dentro de uma família destrambelhada, sabe? Eu vejo ela falar assim, uma pessoa a ser compreendida e espelhada pelas pessoas da casa, mesmo que ela seja jovem. Isso é muito legal, muito interessante, sabe? E é muito assim, complicado você olhar para o rostinho deles assim e enxergar isso já. Porque você vê, dá vontade de chorar. É difícil. Bom, pessoal, é isso. A gente não vai estender muito, senão o nosso vídeo fica extremamente longo, né? Tá próximo de 1 hora aí. E a gente deixa então para fazer a nossa prece final fora da gravação, tá? Então na semana que vem a gente continua o nosso livro, né? A partir do capítulo 24. Aí vão faltar alguns poucos capítulos para a gente terminar. Creio que até novembro nós terminamos o livro aí, creio. Tá bom? Estamos caminhando para o final. Isso, né? Falta quantos capítulos mais ou menos? Alguns, né? Acho que uns... São 30, né? São 30? Não, Então... no 30 ainda é últimas páginas. Nem sei se é um capítulo exatamente. Então falta mais umas 5 semanas. 5 semanas. A gente já começou, estudando eu já... depois eu proponho pra gente ver alguns outros, mas eu acho que Ação e Reação é um bom livro para estudo também. A gente pode colocar em pauta também para a gente poder estudar. Tá? Mas a gente vê, depois a gente faz a nossa votação. Tá certo? Então semana que vem a gente volta ao capítulo 24. Tá? Obrigado a pessoal aí que vai assistir depois.
A gente se vê na próxima gravação, então.